Quero ler um texto bíblico com você que está escrito em Jeremias, no capítulo de número 18. E Jeremias 18 tem uma palavra que tocou muito fundo no meu coração hoje. E eu quero dizer que a mensagem tem um título chamado Em Obras. E tem muito a ver com o que a gente está vivendo agora. Nós estamos em obras. Jeremias capítulo 18, versículo 1. Olha o que diz aqui. Nós vamos até o verso de número 4. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Jeremias era um profeta. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro, e eu vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que estava formando-se estragou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Você pode dizer amém? Gente, nós estamos em obras, e nós não estamos apenas em obras porque eu acabei de dizer para você que a gente está numa grande obra ali do Desafio Metamorfose. Mas se você pudesse andar com uma plaquinha no seu pescoço, para informar as pessoas sobre algo, talvez a melhor placa que nós poderíamos colocar no peito, seria, em obras. Estou em obras. Ou alguém aqui está totalmente completo já? Pode ser que você esteja. Eu estou em obras. E algumas vezes as plaquinhas ainda dizem assim: estamos em obra para melhor servi-lo. As obras que estão acontecendo em mim é para que eu seja melhor. Mas antes de dizer estamos em obra, o sufixo disso, que está depois disso, é para servir melhor. Mas o que é o prefixo disso? O que vem antes? Desculpa o transtorno. Perdão pelo transtorno. Você vai chegar naquela rua e tem uma placa dizendo em obras. Você não pode entrar na rua, tem que dar a volta. Isso é um transtorno. Você vai passar na rua e aquilo tá cheio de buraco. Aí você olha aqui para o lado, desculpa o transtorno. Você ia pegar o caminho, desculpe o transtorno. Como assim desculpa? Estamos em obra, mas é para servir melhor. E nós estamos em obras. E quando nós estamos em obras, nós causamos transtorno. Algumas pessoas que já estão aqui há algum tempo sentiram um pequeno transtorno hoje, porque o pastor começou a dar recado e já levantou as ofertas antes da palavra. Isso aí, ai, me dá um negócio. Pessoa que tem um pouquinho de toque já. Tem alguma coisa errada aqui. Nós estamos em obras. Mas ele ficou um tempão aí falando a respeito da construção, né, e tal. A gente está em obras. Desculpa o transtorno. Quer dizer que agora então essa igreja, meu Deus, só vamos falar dessa construção. Desculpa o transtorno. Nós estamos em obras. Mas eu estou falando isso porque eu entendo de que eu ando com uma placa em mim, porque eu também causo transtorno. Eu causo transtorno às vezes dentro da minha casa, porque eu também estou numa constante obra, para ser um homem melhor, para ser um marido melhor. Está aí. Para ser um pai melhor. E às vezes na tentativa de ser um pai melhor, eu acabo quebrando as coisas. Você percebeu aqui que Deus queria falar com Jeremias? Ele diz assim: vai até na casa do oleiro, que eu quero falar contigo lá. E Deus é muito assim, Ele manda a gente nos lugares para ver as coisas, experimentar as coisas, vivenciar as coisas, para que em cima dessas coisas Ele nos ensine algo. E é por isso que às vezes você está olhando para alguma coisa e Deus está falando contigo. E se você tem um chamado aí para um dia pregar alguma mensagem, ou para ser um ensinador da palavra, você vai ter muito isso. Me lembro de uma mensagem que o meu pastor pregou quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade.
Não faz tanto tempo assim também, mas eu lembro. E ele disse que era um dia de chuva, e tinha vento e tal, mas na casa dele, ele observou que tinha uma formiguinha que ela pegava algo e ela subia pela parede, mas às vezes batia um ventinho e ela caía. E assim, ele ficou contando e pensando, quando é que ela vai desistir? Porque ele já estava quase desistindo de esperar, aquela vontade de pegar a formiga e dizer, pronto, está aqui. Mas Deus falou com ele dizendo, observa. Eu não consigo apenas lembrar um número exato, mas foi um absurdo, assim, acima de 50 vezes que aquela formiga tentou, até um momento que ela conseguiu pegar aquela folha, e ela venceu o obstáculo, e ela chegou. Deus vai falando conosco através de coisas que nós vemos, dizendo assim, não desista ainda que pareça impossível. Jeremias desce até na casa do oleiro, e quando ele desce, ele vê o oleiro trabalhando com a roda, e aí o pessoal aqui que é dos anos 80, 90, todo mundo viu Ghost do outro lado da vida, e sabe do que eu estou falando aqui. Quando então aquela roda, a pessoa faz o vaso, moldando com aquela roda, né? E a lama ali, não é uma lama, na verdade é barro, né? E vai moldando o vaso, e a Bíblia diz que então quando aquele oleiro estava moldando o barro, ele quebrou-se, estragou-se nas suas mãos. Ele estava moldando, mas estragou. E como isso acontece frequentemente conosco, que estamos sendo moldados inclusive pelas mãos de Deus, mas nas mãos dele, a gente às vezes se desfaz. A gente sai com um propósito lindo daqui, dizendo assim, não, agora eu vou ser melhor em casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas gente, não dá 2 dias, você está gritando dentro de casa. E sabe quando você sente que quebrou? Você sente assim, Deus estava me fazendo um vaso novo, mas eu, errei de novo, caí na pornografia de novo, gritei de novo, xinguei no trânsito de novo, menti de novo, voltei para o vício, e tem tanta coisa que a gente faz, e que a gente sente que, sabe, aquela roda está ficando bonita, e a pessoa está colocando as mãos e moldando, e aquele vaso está ficando belo, daqui a pouco, é assim a nossa vida também. O fato de estar em obras, faz com que às vezes a gente traga transtorno para a nossa casa, a gente traga transtorno para o nosso pastor, a gente traga transtorno para a nossa família. Agora tem uma diferença, porque existem locais em que a obra nunca começa, só tem o transtorno, não é assim? Tem lugares que é só transtorno, não tem obra, e se não tem obra, nunca terá um melhor servi-lo. Agora deixa eu dizer algo para você, se você neste momento está se sentindo transtornando algo, alguém ou você mesmo, mas você sabe que Deus está com as mãos em você fazendo uma grande obra, também tenha certeza de que em algum momento você vai servir muito melhor. Ele é um Deus que trabalha e Ele não abandona os seus vasos, porque assim, olha só, a Bíblia diz que estragou-se nas suas mãos, mas Ele o refez. Enquanto você acreditar que Deus pode fazer na sua vida, gente, como a formiguinha que caiu por 50 vezes, continue acreditando, você vai sair um vaso novo, Ele vai fazer de você um vaso de honra, Ele vai fazer de você um vaso de bênção. Vasos na Bíblia sempre configuram muito com a vida do cristão, e às vezes nós somos um pequeno vaso, que Deus está nos moldando para ser um grande vaso, e às vezes o pequeno vaso que nós somos, não comporta tudo aquilo que nós podemos ou devemos receber, e então Ele nos molda, e às vezes Ele nos quebra, e aqui é muito importante que você entenda, eu sei que a gente que quebrou teu vaso, eu sei que algumas pessoas tacaram pedra no teu vaso, e que te quebraram. Não, pastor, eu estava na linha, pastor, eu saí aqui do culto, mas olha, eu estava firme, eu estava até orando, eu estava até lendo a Bíblia, eu estava vigiando, mas o senhor acredita que a minha sogra foi lá em casa? Olha, eu tentei, pastor, eu aguentei o que eu pude, mas daqui a pouco a mulher me deu uma pedrada no vaso, e ó, aí eu esparramei, sabe?
Eu sei que tem gente que quebra o nosso vaso, mas tem vezes que nós mesmos quebramos o nosso próprio vaso. Tem vezes que somos nós que ficamos muito na ponta da mesa. Mas fora essas duas vezes, eu também aprendo de que tem vezes que o próprio Deus quebra o nosso vaso. Eu entendo de que algumas vezes você faz algumas orações que você não tem noção do que você orou. E você diz: Deus, eu quero receber mais. E você já está cheio. Mas você é aquele vasinho, sabe? Aquele vaso de alabastro. Um vasinho pequeno. E você diz: não, Deus, eu quero mais. E Deus diz: quer mais mesmo? Quero. Pode vir, Senhor. Eu quero mais. Ele diz: então vem cá, eu vou te botar na roda aqui porque eu preciso te quebrar. E quando Deus está nos quebrando, dói. E quando Deus está nos quebrando para nos moldar, a gente: ah, Senhor, que oração sem jeito que eu fiz. Que oração que eu fui fazer. Mas Deus está moldando você para receber o mais dele. E aí Deus nos testa na paciência. Aí Deus nos faz muitas vezes passar por um momento de provação, porque é aquilo que Paulo diz, né? Eu sei ter em abundância, mas eu sei passar necessidades também. E Deus vai nos moldando de maneira a construir o obreiro que você um dia sonhou ser, a construir em você o homem de caráter que um dia você sonhou ser, a mulher de caráter que você busca cada vez mais ser. Nós dizemos: eu não quero continuar o legado de tristeza da minha família. E Deus diz: então vem para cá, vou te botar na roda e eu vou fazer de você um vaso novo. Então saiba, você está em obras, mas quem está com a mão em você é Deus. Agora a questão toda é que quando nós quebramos na mão do Senhor durante o processo, nem sempre, ou talvez nunca, né? Seja porque Ele não é habilidoso. Não é por isso. A questão é qual é o material que Ele está trabalhando. Com que material? Uma construção, ela não depende apenas da habilidade de um pedreiro, mas ela depende do material que está sendo colocado nela. Se você disser para o melhor pedreiro que existe: não, coloca esse tijolo mesmo aí, coloca de qualquer jeito, mas esse tijolo aqui é fraco, não, mas coloca, a casa vai cair. Tem gente que não é barro, tem gente que é pedra, e pedra não é moldável. Não se tem como moldar uma pedra. Pedras são duras, é pessoas duras, insensíveis, inflexíveis, que não perdoam, que não se arrependem, que não choram, e que dizem assim: eu sou assim, se quer é assim. É duro. Diz: ó Senhor, eu estou aqui, se quiser é desse jeito, se não quiser, Deus vai dizer: ai, eu queria tanto. Às vezes as pessoas pensam que é assim com Deus, né? Ó Senhor, meu preço é tal. Não é assim. Mas são pessoas inflexíveis, duras. E às vezes a dureza vem de tanta coisa que já viveu na vida. Mas por outro lado tem gente que é mole demais, que é lama. E a lama não dá para fazer barro, a lama só suja. E as pessoas que são lamas são aquelas que sujam todo lugar onde estão. São volúveis, mudam de ideia rápido, não tem propósito definido, são imprevisíveis. Não, fechou, hein? Vou estar lá. Já esqueceu. Não vai. Conta comigo. E você já fica: será, Jesus? Será que tu transformou? Já é barro ou ainda é lama? Não tinha aquela expressão antiga que a gente dizia assim: sujou comigo, cara. É lama. É lama. Agora uma obra só pode ser feita se nós somos barro. Porque se eu sou barro nas mãos do Senhor, Ele pode me moldar. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando Satanás entrou na nossa vida lá no Éden, ele transformou uns em pedra, são duros, não sentem nada, não se movem, e outros em lama, que vai para todo lado. Mas quando Deus desceu nessa terra para fazer você, a Bíblia diz que Ele pegou do barro da terra e construiu você. Aleluia, aleluia. Ele construiu você do barro. Por que do barro? Porque se molda.
porque é moldável. Ele moldou você ao querer dele. E hoje, quando nós encontramos Jesus, nós precisamos nos colocar na mão do Senhor para que Ele possa nos moldar de novo. E eu entendo, gente, e eu entendo que nesse processo de ser moldado, esse processo de você vir aqui na igreja e ouvir que você tem que perdoar, e você está trabalhando, está fazendo a obra dentro de você, e eu sei que você tem causado alguns transtornos na família com essas tuas mudanças. Tem gente aqui que é transtorno bom, tá? Começou a vir para a igreja, começou a servir Jesus, descia as águas do batismo, causou um transtorno na família, porque a família disse: mas por quê? Mudou de religião agora? O que aconteceu? Está bobo agora? Está todo dia na igreja? Não causou um transtorno aí na tua casa? Para alguns causou. Causou um transtorno bom, mas é transtorno. Agora para outros é diferente. Você vem, luta, cai, não desista, porque vai chegar um momento que você vai chegar do outro lado. Essas quedas não vão mais acompanhar a sua vida. É preciso que você acredite. E por que eu estou dizendo tudo isso? Parece que eu estou massageando o teu ego, porque eu preciso terminar a mensagem falando uma outra coisa para você. Do mesmo jeitinho que você está em obras, tem alguém perto de você que está em obras também. E às vezes eu tenho tanta misericórdia de mim, mas eu não tenho um pingo de misericórdia do irmão. Eu digo: Senhor, Tu sabes, Pai, que eu preciso do Teu perdão, porque eu estou em obras. Mas Deus pesa a mão sobre o Edinho, porque o homem que me atribula. Jesus, até quando o sofrerei? Já percebeu de que às vezes nós pedimos tanta misericórdia para nós, e nós esquecemos que a esposa também está em obras? E que às vezes você chega e diz assim: oi amor, como é que tá? Eu não estou boa. Não amor, eu só queria. Pega esses teus filhos aqui. Pega esses teus filhos e dá uma volta. E vai ser assim: ai, Satanás. Ei, homem, vigia. Ela está em obra. Ela está em obras. Não é o diabo, porque nesse momento nem o diabo passa ali. Não é louco? Fica só em espírito de oração. Pega as crianças e vaza. É um processo de Deus com ela. Um processo de Deus com ela. Cara, e tem mulheres que entendem esse processo mais rápido que os homens. Quando o homem está sendo trabalhado, o cara está no trânsito e errou o caminho e tal, e ela podia dizer assim: eu te avisei, mas ela, porque ela sabe que Deus está trabalhando ali. Ele devia ter te ouvido, mas ele não ouviu de novo. Pedir informação é uma coisa que não existe para homem. E aí você olha e espera, e o Senhor está trabalhando. Então o que eu quero dizer é que assim como nós estamos em obra, o outro está em obras também. Deus está fazendo uma obra no seu filho, Deus está fazendo uma obra no teu líder, Deus está fazendo uma obra no teu patrão, Deus está fazendo se você ora por ele, Deus está fazendo uma obra nele. Mas é preciso que você ore, pare de amaldiçoar e comece a abençoar aquele homem, comece a abençoar aquela empresa. Você vai prosperar, a empresa vai prosperar, vai dar tudo certo. Sua casa está em obras. A nossa The Way está em obras. Não como noiva de Cristo, porque a noiva de Cristo é perfeita, mas como instituição, como organização, nós estamos em obras físicas, em obras de crescimento espiritual também. As pessoas dizem: mas por que na igreja não tem isso? Por que na igreja não tem aquilo? Porque nós estamos em obras, nós não conseguimos fazer tudo, nós queremos fazer, mas Deus primeiro precisa fazer aqui. Tem muita coisa que Deus está fazendo aqui, e eu peço a sua misericórdia também sobre nós. Meus irmãos, Deus está nos trabalhando para fazer de nós vasos de honra, vasos novos. E algumas coisas que acontecem conosco parecem até desonrosas, mas fazem parte do processo. E aqui eu finalizo. Eu quero que você pense por alguns segundos só: qual é o vaso mais importante da sua casa?
Pensou? Não é aquele inestimável vaso Ming da dinastia Qing. Talvez o vaso mais importante da sua casa seja o vaso sanitário. E o que passa ali não é nada honroso, né? Mas tira aquele vaso dali para ver. Existem algumas coisas que passam pela gente. Existem algumas coisas que a gente vive. Existem algumas coisas que a gente suporta. Existem algumas coisas que acontecem que ao nosso olhar nunca poderia acontecer. Mas até estas coisas são importantes. São importantes. Sabe, eu fiz esse comparativo e eu sei que ele choca, mas eu quero que você entenda uma coisa. Até as coisas que a gente precisa fazer em oculto, porque elas não são tão honrosas assim, são importantes. E existem alguns processos que nós vivemos na nossa vida que a gente diz: Senhor, o pastor está pregando, eu estou me lembrando aqui, existe essa parte da minha vida aqui, Senhor, que eu não queria que viesse à tona, eu não queria que fosse mexido nisso, mas essa área precisa ser mexida. É dali que Deus vai quebrar, é dali que Deus vai moldar, para fazer um outro vaso. Essa desonra momentânea que a gente vive, esse momento que a gente é confrontado, esse momento que a gente diz assim: Senhor, eu olho para mim, quanta miséria, que bom que você consegue ver isso, porque é a partir disso que Ele vai nos levantar para fazer uma nova história, um novo tempo. Tem momentos em que a gente se sente um receptáculo de tudo que é ruim, precisa ser quebrado, e o que Deus quer moldar é para que aquilo que você vai receber daqui para frente seja muito melhor. O que você comportava como vaso é pouco demais para aquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida. Agora, não adianta também você ter um vaso lindo e rachado embaixo. Coloque-se de pé comigo, por gentileza. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor, às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que para mim fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias
que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.